Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, 18 de setembro de 2018. Fale com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Amanhã nós vamos ter aqui o nosso Debate 93 especial, você e o candidato. Temos feito isso com muito respeito aos nossos queridos e amados ouvintes. Semanalmente temos recebido aqui os candidatos ao governo do estado do Rio. Já recebemos 3 dos candidatos com as melhores colocações na pesquisa. Foi feito um sorteio, ordem fruto de um sorteio com a participação de assessoria, enfim, todas as regras estabelecidas. Já recebemos 3 amanhã. Vamos receber aqui o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Amanhã no Debate 93 especial, você e o candidato, vamos receber o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Você pode encaminhar pra gente aqui a sua pergunta. Você já sabe, você faz a pergunta, eu vocalizo e o candidato tem que responder. E a resposta você vai ouvir amanhã aqui, sempre entre 11 e meio-dia no Debate 93. As perguntas tem dois meios para você encaminhar. O primeiro meio é pelo site da rádio, radio93.com.br. Você tem ali no nosso site, radio93.com.br. Tem na TV do site, tem imagem dos candidatos. Você clica lá no candidato que vai estar aqui amanhã, clica ali, você terá suas perguntas encaminhadas pra gente. A nossa equipe vai organizar para que eu possa vocalizá-las aqui. Você pode mandar também diretamente pelo nosso e-mail, debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Nós não temos perguntas feitas pelo WhatsApp. As perguntas podem ser feitas liberadamente aqui pelo nosso e-mail ou pelo site da Rádio 93 FM. Você manda pra cá e nós amanhã vamos perguntar. A pergunta toda você pode mandar hoje. Aliás, de preferência, manda hoje. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar aqui juntos para poder entrevistar aqui o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, amanhã aqui no nosso Debate 93 especial, você o candidato, quando temos recebido aqui os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Olha a Marcela aí, minha gente. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Hoje é dia de festa na sua igreja, porque quando o pastor faz aniversário, as ovelhas se alegram. Então escreve pra gente, 96803-8319, diz o nome do seu pastor, o nome da sua pastora e coloca lá o nome da sua igreja, que aqui no final do programa nós iremos orar e agradecer a Deus pela vida do seu pastor. Maravilha, minha gente. Hoje nós seguimos aqui nos nossos 21 dias de oração. Hoje mais um dia. Daqui a pouquinho, antes do meio-dia, nós vamos orar juntos aqui. Eu quero convidar você a estar com a gente pertinho aqui para nós orarmos juntos e apresentarmos o nosso estado do Rio de Janeiro diante de Deus em oração. O seu rádio está no Debate 93. Olha, JR diz aqui, uma de nossas ouvintes, há pessoas que parecem ser ótimas, sabe? Pessoa parece ótima, mas não professa a fé em Jesus. Gente que tem bom caráter, respeitosa e honrada, mas não segue a Cristo, deve ser descartada de nosso relacionamento? Julgo desigual. Vamos para outro assunto, ampliando aqui o ponto anterior. É relacionamento entre cristãos e não cristãos, ou até entre cristãos ele pode existir? Estamos ampliando, hein? Cada vez mais. Casamento entre cristãos de doutrinas diferentes, entre ricos e pobres, também seria julgo desigual? Então, para ordenar aqui a nossa mesa e o trabalho dos nossos queridos debatedores, né? Gente que tem bom caráter, respeitosa e honrada, mas não segue a Cristo, deve ser descartada de nosso relacionamento? Essa é a pergunta inicial que a gente sempre faz para a menina da mesa. Então, hoje a menina da mesa é a Vanessa Tanaka. A pergunta é essa: gente que tem bom caráter, respeitosa e honrada, mas não segue a Cristo, deve ser descartada de nosso relacionamento? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia JR, bom dia Marcela, bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93, um abraço para todos vocês, muito bom estar aqui compartilhando com os pastores, com os nossos irmãos, a respeito de vários assuntos que vão nos acrescentar também. Eu acredito que a gente pode ter relacionamento sim com pessoas que não têm um caráter que condiz com a regra bíblica, vamos dizer assim, né? Porque o que está em nós deve ser muito maior, o que está em nós deve ser muito melhor e é muito melhor do que o que está no mundo, né? Então, acredito que a gente tem como influenciar pessoas através da presença do Espírito Santo. Eu não acredito que a gente possa ter uma amizade, um relacionamento de intimidade com pessoas de mau caráter. Agora, acredito que a gente pode ter relacionamento para influenciar essas pessoas e mostrar para essas pessoas que o Cristo que está em nós é muito maior. Apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, debatedores, o pessoal que está ligado no nosso 93. Na verdade, é interessante que ela sabe distinguir que tem crente mau caráter, né? Porque ela fala de gente que tem bom caráter e a respeito disso não é crente. Eu acho que essa questão da relação aí vai depender do quanto você é sábio e tem discernimento. Porque ora nós somos influenciados, ora nós somos influenciadores. Então, se mesmo você tendo bom caráter, isso não quer dizer que você está isento de me influenciar de uma maneira negativa em algumas áreas. Então, acho que cabe ao cristão o discernimento da palavra, de uma vida de oração, para estabelecer limites em qualquer relacionamento, seja ele de bom caráter ou de mau caráter, nós temos que saber estabelecer limites. Reverendo Hélio Tomás, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Bom dia, JR, aos nossos ouvintes. Sim, concordo, porque a questão do relacionamento, ele parte de alguns princípios, né? E aqui, como foi dito, né, nós estabelecemos limites dentro daquilo que nós entendemos ser comum ou não, né? O problema está no incomum, né? Quando ela coloca aqui a questão de pessoas de caráter respeitosa e honrosa, isso não quer dizer que ela seja cristã ou não cristã. Isso você encontra isso nas pessoas, independente da sua opção religiosa, né? Quando ela chega lá na frente e faz uma pergunta, nós devemos descartar do nosso relacionamento essas pessoas, né? Eu digo que não. E aí concordo com a fala anterior, que nós precisamos dar limites, né, a todos os nossos relacionamentos, até onde nós podemos ir com quem quer que seja. Pastor Márcio Rabelo, bom dia, bem-vindo. O senhor está de acordo, o senhor discorda? Qual a opinião do senhor? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia você que está ligado na 93 FM, que Deus te abençoe e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. É melhor lidar com um ímpio com caráter do que com um cristão mau caráter. A verdade é que a gente precisa, a cerne do ser humano é o caráter, não é a religião. E às vezes a gente separa isso. Na verdade, a religião, ela me traz uma intimidade com a pessoa no sentido espiritual, no sentido de ideologia, no sentido filosófico, mas a verdade de todas é que a melhor coisa é lidar com gente de caráter. E infelizmente, como o apóstolo disse, e a gente precisa tomar cuidado, é que nós estamos achando normal não ter o caráter que deve se ter. Até porque todo cristão deve partir como primícia o caráter de Cristo. Caminhando um pouco mais dentro da pergunta feita, ouvinte, eu quero ouvir também a sua opinião, sua participação sobre a questão do jugo desigual. É uma terminologia bíblica, nem todo mundo sabe exatamente o que significa, os nossos ilustres debatedores vão nos ajudar a entender isso aqui, mas a pergunta que faz a nossa ouvinte, depois ela vai falar sobre casamento, então nós vamos ficar primeiro no passo a passo aqui para poder orientar e ajudar os nossos ouvintes. Por exemplo, jugo desigual é relacionamento entre cristãos e não cristãos? Ou até entre cristãos ele pode existir? A pergunta é, pode haver jugo desigual também entre os cristãos? Ou o jugo desigual ele só pode existir entre cristãos e não cristãos? É essa a ideia, a sua opinião, ouvinte, seu posicionamento, para a gente estabelecer. Por exemplo, numa sociedade de trabalho, né? Num ambiente desse, onde que você tem um sócio, você vai trabalhar para alguém, você vai trabalhar com alguém, você vai trabalhar por alguém, faz diferença. Não estamos falando de casamento ainda não, calma aí, ouvinte, vamos chegar no casamento já.
para trabalhar dentro das perguntas que a nossa ouvinte faz. São 11h13, microfones abertos. JR, melhor definir primeiro o que é julgo, porque a gente pode confundir com o verbo julgar. Julgo, na verdade, era uma canga. Inclusive, em Deuteronômio proibia que se colocasse o cavalo junto com o boi, porque não ia dar certo. Então, a proposta do julgo, interessante, é que ela tinha a finalidade de estabelecer dois animais do mesmo porte, mesmo físico, e aliviar o trabalho para os dois. Porque se fazer o alinhamento. Pois é, se um tivesse uma força e outro menos, ia para diagonal. Eu acho que Paulo aí, ele vai aplicar todas as relações, né? Porque a turma parece que isolou isso só para casamento. E fala sobre casamento como se fosse. Na verdade, se a gente olhar o capítulo anterior, nós vamos ver que Paulo dá uma série de recomendações. Então, o julgo desigual está ligado a todos os relacionamentos que nós temos que ter cuidado. Porque você pode estar numa sociedade, você pode estar no casamento. Na verdade, até hoje a gente pergunta sobre isso, né? Nós fazemos um casamento crente com não crente. E essa é uma pergunta que às vezes não fazem direto, mas depois você vai... Já, não vamos chegar lá. Vamos lá. Não, acredito, a palavra de Deus diz em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, acredito que em qualquer relacionamento, seja ele empresarial, seja ele espiritual, né? Você acredita, você tem uma crença e a outra pessoa tem outra... Vão haver discordâncias, né? Mas se você está indo para o mesmo caminho, se você está caminhando com a pessoa, se você está em acordo, você vai ter que fazer alguns ajustes, você vai ter que ceder, você vai ter que muitas vezes dizer não, dizer sim. Então, acredito que a gente precisa tomar cuidado com esse julgo, né? Essa diferença para você não pesar nem para um lado nem para o outro. O que nós precisamos pensar é o seguinte, na verdade, que todo relacionamento é um julgo desigual. Por quê? Porque cada um pensa diferente. Se formos pensar por esse prisma, cada um pensa diferente, é um julgo desigual. No casamento existe um julgo desigual de ideias diferentes. Eles precisam ser alinhados, eles precisam ser reajustados. Então, na verdade, o que a gente precisa também colocar é que não é porque eu penso diferente, eu tenho que me alienar daquela pessoa. Eu tenho que aprender a conviver com essas diferenças de ideias. Agora, o relacionamento de uma forma geral, até teologicamente, existem julgo desigual. Existe o julgo desigual. Teologicamente, de igreja para igreja. Existem ideias diferentes. Mas há uma frase que maior é o que nos une do que o que nos separa. Pois mas aí para ajudar, assim, tô querendo ajudar, né? Tá bom, eu sei. Tô procurando, assim, uma forma, para explicar um pouquinho, sabe... O conceito bíblico, né? Pra gente trabalhar com o conceito bíblico. Então, o conceito bíblico de julgo desigual, fora do casamento ainda, tá? Antes dele. Ele se aplicaria nesse caso, quer dizer, luz e trevas, o meu sócio, aquele sócio ali, ele é trevoso, então eu não vou andar com ele, não vou ser sócio dele. Em alguns casos, a pessoa não quer trabalhar com, não quer conviver com... Enfim, nesse aspecto bíblico, para a gente poder explicar, porque que todo mundo é diferente. Se o princípio for quem é igual anda junto, solitários. Isso que eu disse. E outra coisa, solitários hoje, porque amanhã eu tô contra mim mesmo, depois eu tô a favor, tô contra mim, tô a favor. Eu tenho um julgo desigual contra mim mesmo. Exatamente. Então, assim, com base no texto bíblico, como nós podemos avaliar esse assunto? Então, JR, a questão de uma sociedade empresarial, a avaliação anterior, né, a se fazer, eu acho que passa exatamente por isso. A questão do julgo desigual, não como um atributo, algo nosso, que porque somos cristãos, nós somos detentores desse termo e dessa avaliação. Ela acontece de todas as formas, mas se eu tenho princípios, e esses princípios são morais de caráter bíblicos, e eu me associo a alguém que não os tem, no momento em que se toma uma decisão em prol da empresa, e essa pessoa que não tem, ela conduz por uma forma errada, conduz por uma forma ilegal, e você ali certamente não vai concordar, independente de qualquer coisa, mesmo que os argumentos dele sejam as vantagens em si, mas os teus, por andar correto, não apresenta tanta vantagem assim, isso pode criar algum desconforto, né? Como foi colocado aqui na ilustração pelo apóstolo Alexandre Macedo, acerca do jugo, né? Ele tinha um resultado, geralmente é colocado na junta de bois para arar a terra. Quando
era colocado um cavalo e um boi, a terra não era bem arada. Então, quando nós fazemos uma associação com alguém, né, esse princípio bíblico do jugo desigual nos leva a uma avaliação prévia, para que nós possamos entender aonde é que nós estamos entrando dentro daquilo que nós cremos. Vou ler o texto para ajudar o ouvinte, porque o ouvinte às vezes não está com a Bíblia aberta, vocês aqui podem ter. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, gente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o 18. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É o que diz a palavra de Deus. É interessante, não, aí Paulo escreve uma igreja problemática, né? 1 Coríntios era uma igreja que tinha uma misturada de tudo. A turma comia sacrificado a ídolo, tinha lá enteado com a madrasta. E Paulo então está falando aí, nós vamos reparar no capítulo 11, que Paulo fala sobre o envolvimento com falsos apóstolos. Então eu acho que não estava muito mais para boi e cavalo, não, estava para boi forte e boi fraco, que era justamente a ideia de que eles traziam conceitos para dentro da igreja com a característica espiritual, só que não era, acabava arrastando. E gente, a gente vê isso aí até hoje. Né? Aquela pessoa tem jeito de crente, cara de crente, fala como crente, mas é um jugo desigual. Por quê? Porque na essência não tem, como o pastor colocou muito bem aqui, o caráter de Cristo. Eu falo muito isso para os meus adolescentes lá na igreja, exatamente a frase que o senhor falou agora. Tem jeito de crente, corta cabelo de crente, veste roupa de crente, fala como crente na igreja, mas é crente 100%. E a palavra de Deus, uma passagem muito conhecida de todos nós em Salmo, no capítulo 1, vai nos orientar também em relação a isso, né? Na minha versão diz: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. E se a gente for trazer essa palavra até para o público que eu trabalho, vou puxar a sardinha aqui para minha brasa, o adolescente muitas vezes ele não tem esse discernimento de quem o seu caráter é bom. Ele acha que todo mundo é amigo, que todo mundo é legal, que todo mundo é colega, que todo mundo é top, que todo mundo é o que está na moda, que eu vou fazer. A gente precisa orientar, né, a igreja, orientar os nossos adolescentes, nossos jovens, seja eles quais forem, em relação a isso, que é muito importante que eles tenham amizade, estou falando amizade de relacionamento íntimo, de frequentar a minha casa, de estar comigo, de me aconselhar. Eu preciso de pessoas que compartilhem do que eu acredito. Porque se eu tô lá, eu vejo muitos adolescentes às vezes chegando na igreja, não, porque eu pedi um conselho pro meu colega de escola. E aí o cara tá todo torto, não sabe nem se aconselhar. E vai aconselhar o colega que tá lá. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Puxando aqui, pastor Márcio, querido, os termos bíblicos que para ficar na Bíblia, para nos ajudar: justiça e iniquidade. Certo? Sim. Passo a passo aqui: justiça e iniquidade. Nós cristãos temos que ser justos, mas convivemos com pessoas que são iníquas. Sim. Na nossa atividade profissional ou mesmo na nossa escola, olha, o iníquo cola, o iníquo rouba a prova. Ele faz isso, mas eu sou justo, então eu não tenho comunhão, eu não participo desse tipo de atividade ou de prática. Porque a gente aqui, quando lê, escolhe pessoas. Pessoas, exatamente. A gente tá falando de pessoas. Sim, aqui ó, iniquidade, sei quem é esse camarada aqui. Sei quem é esse aqui, trevas, sei quem é. Eu não sei se é isso que a Bíblia está falando. Parece-me que ela está se referindo muito mais a uma questão de prática do que... Então a gente tem que ver que prática de iniquidade, prática de justiça, e saber com qual das duas a gente anda. Pastor Márcio. Olha só, eu estou influenciando ou sendo influenciado?
Eu acho que aqui quando fala de julgo desigual, porque ele diz o seguinte, olha, separai-vos deles, diz o Senhor. Por quê? Porque na verdade vocês estão fazendo, em vez de fazerem o que eu quero, vocês estão fazendo o que eles querem. O que eles estão influenciando vocês a fazerem. A Vanessa falou aqui de adolescentes. O adolescente ele é muito mais influenciável do que ele influencia. Então, você tem que entender, você está sendo influenciado ou está influenciando? O que vocês estão fazendo a prática dos iníquos e não a prática dos justos? Vocês estão fazendo a prática das trevas e não a prática da luz. Então, o grande problema, quando ele fala separar, sabe por quê? Você está se tornando, o apóstolo falou sobre o boi mais forte e o boi mais fraco. Na verdade, vocês, igreja, estão sendo o boi mais fraco. Vocês estão, em vez de fazer aquilo que a Bíblia manda, vocês estão fazendo o que os outros mandam. Sabe por quê? A gente, na verdade, quer fazer uma bobagem que o povo de Israel lá no passado fez. Não quis Samuel porque queria um rei. Ah, não, nós queremos ir igual a todo mundo. E, infelizmente, até na igreja, nós estamos vivendo isso. Nós estamos querendo ser iguais a todo mundo e acaba a gente saindo do princípio que nós devíamos ser de fazer a diferença. Na sequência, o texto fala sobre luz com trevas. Acho que aí fica um pouquinho mais claro para a gente entender o ponto de vista físico, né? Como é que funciona, se tem luz, não tem trevas, se tem trevas, não tem luz. Mas como é que funciona essa tentativa de mistura? Porque você está dizendo que não põe, que não deve, nós não devemos, né? Não vos ponhais nisso. Como é que é a tentativa que a gente tem de luz caminhar com trevas? Então, eu acho que aí é aquela questão de você partir dos seus princípios, partir dos seus valores, partir daquilo que você tem como doutrina bíblica, tendo nós aqui a condição de cristãos, né? Então, o contrário disso, né? Isso exige para mim que eu siga, né? Se eu não sigo, eu já me torno treva. É o que eu falei no né? início, Agora, né? você avaliar isso, né? Você tem que avaliar a partir de você, sabendo que os princípios são os mesmos. E daí você faz essa avaliação para estabelecer os limites, não em relação pessoa diretamente, mas em relação a esses princípios que vão produzir na minha vida algo que me acrescenta ou não, né? E também ao ponto de eu acrescentar a alguém ou não. Então, eu acho que aí está o sentido, né, dessa questão do jugo, né? O fato de se estabelecer uma ideia só de pessoa, aquela então, se ela é isso, eu automaticamente não me relaciono com ela. E não é bem isso, né? Eu citei até isso no início, né? Não é uma questão só de você debater ideias, mas de você ter uma ideia centrada e certa e na tua cabeça falar assim, não, isso aqui não vai me contaminar. Isso aqui não vai interferir. Eu posso ter relacionamento com essa pessoa, mas ela não vai me contaminar. É o que a gente não vê acontecendo até hoje em dia. A moda, as coisas que acontecem, né? A gente vê muitas vezes entrando na igreja. Romanos 12:2 diz o quê? Que a gente não pode se amoldar aos padrões do mundo, mas transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. Então, no nosso entendimento, eu preciso ter a certeza de que Jesus e a palavra de Deus, eles são o meu manual de regra, de fé, de prática, e que não vou me desviar deles. Anula o relativismo, né? Sim. Que é um dos grandes perigos. Olha, quanto a isso. A terceira aqui que harmonia entre Cristo e o maligno. Esse talvez seja assim, daqui mais óbvio dos óbvios, né, senhora? Não tem harmonia nenhuma. Bem mal. Então é mais ou menos, eu fico imaginando Paulo falando assim, que harmonia há entre Cristo e o maligno? Aí eu respondo, nenhuma. Eu falei, então. E ele tá vindo fazendo comparações aqui, então, para que a gente possa pensar. Porque aparentemente algumas pessoas dessa comunidade estavam querendo criar uma harmonia entre os dois. E a gente sabe, obviamente, que não dá. Termina ele dizendo que união do crente com o incrédulo. Aí entra naquele ponto que é o ponto do centro dessa história aqui. Quer dizer, o crente, ele é justo, o crente, ele anda na luz e o crente segue a Cristo. O incrédulo segue o maligno, anda nas trevas e é iníquo. As coisas estão claras aqui, né? Para ajudar a gente a entender.
Depois, no versículo 16, ele fala sobre o santuário de Deus e os ídolos. E aí termina com essa ideia de que ele não habitará em algo impuro. Aí já tem uma conexão com todo o processo de idolatria, que era uma das causas centrais do esfriamento e do afastamento do povo aqui de Corinto. Tendo dito, tendo ouvido, tendo pensado no texto que aqui está, eu acho que aí, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa antes do casamento, essa é a hora. Vou dar um exemplo prático disso. Eu vivi alguns anos atrás uma experiência de uma pessoa que resolveu abrir uma sociedade com uma pessoa que não era cristã. E no começo, que pessoa maravilhosa, super honesta, super isso, e botando lá em cima. No tempo, essa pessoa me procurar, meu pastor, o que eu faço? O que foi? Eu cheguei lá e vi uma vela acesa atrás da porta. Eu disse, mas você não enalteceu tanto? Isso aí é o de menos. Não, mas como é o de menos? Eu acho que cabe aí essa reflexão que o mal nunca se aparenta ser mal. E muitas pessoas embarcam até hoje nisso na igreja. Não, mas não tem nada a ver. A questão do relativismo que foi colocado muito bem aqui pelo essa reverendo frase Hélio, é famosa, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque ele é assim, isso. vai dar certo. O camarada, ele não entra na sociedade por oração, por direção do Espírito. Ele entra por estímulos, né? A coisa é sensorial. Não, eu sinto que vai dar certo. E lá na frente começa a viver essa experiência que eu vivi. Agora, a vela é até de menos quando o sócio decide fazer um gato sem que o outro saiba. Ou o outro sabe e ora. O senhor, fecha o olho do pessoal da vigilante, tá vendo aí e tal. Pode acontecer. Então nós estamos aqui tratando sobre dia a dia. Veja, ouvinte, a lógica aqui é que quando a gente fala luz e trevas, a gente lembra de alguém. E a questão não é alguém, não é uma pessoa especificamente, é pensar numa coisa maior, porque a gente trata também o próximo. Aí entra no casamento. O casamento aqui, na questão do texto bíblico, tá? Aí não é o que eu acho, é o que o texto bíblico diz. Entre cristãos de doutrinas diferentes, considerando o texto bíblico é julgo desigual? Vamos lá. É julgo desigual. Por quê? Porque pensa diferente. Não, por quê? Vamos lá. Vamos lá. É justiça e é iniquidade? Na verdade. É luz e trevas? É Cristo e maligno? É crente e incrédulo? Veja só, eu vou partir de uma ideia. Por que é julgo desigual? Por que é julgo desigual? Eu tenho que acabar com tudo e me afastar? Não. Agora, existe o julgo desigual e a gente precisa rever porque existem. A pergunta é se o julgo desigual da Bíblia. Porque é o seguinte, olha, veja bem. Aquela irmã é uma irmã conservadora. Aquele irmão é irmão pentecostal. A pessoa diz, olha, um pentecostal e um conservador, talvez seja Aconteceu difícil. Comigo, hein, JR? Ok? Mas isso é o julgo desigual da Bíblia? Disso aqui que nós estamos estudando? Veja bem, o julgo desigual para mim é de qualquer coisa que seja diferente. Tudo bem, nós estamos na mesma página, mas nós estamos usando a mesma palavra para coisas diferentes. A pergunta é, o julgo desigual da Bíblia, esse aqui, Coríntios capítulo 6, 14 a 18. Eu acho que o julgo desigual aí é tudo aquilo que tira a harmonia da relação. Então vamos lá. Justo Se e você iníquo. tira a harmonia da relação, o que ia acontecer com os animais diferentes? Eles iam para diagonal. Então, um ia sofrer mais do que o outro. É isso aí. A ideia do julgo é que a gente leva sempre pro lado negativo. Olhem para mim. Vamos levar pro lado positivo. Olhem para mim. Eu compreendo tudo que vocês estão falando. Sim, mas vamos. É que eu preciso ficar no texto bíblico. Então vamos ficar no texto bíblico. Qual era a proposta do julgo? Era o lado negativo ou o lado positivo? O exemplo está aqui. O julgo é o lado positivo, ou seja, era o animal caminhar na mesma rota, era dividir o peso, era facilitar o trabalho. O problema é que a gente olha sempre do lado negativo. Sim, mas então, agora, denominação isso aqui é uma orientação diferente. ou é um dogma? Denominação diferente, apóstolo, que é a dúvida que o ouvinte aqui tem. Se o casal conseguir entrar em conciliação e acordo, por que não? E quantos casais que estão debaixo da mesma denominação e vivem julgo desigual? É isso? Na minha opinião, sim. Mas dentro do conceito bíblico, eu acho que parte de que Deus nós estamos servindo, de que Deus nós servimos, né? E isso tem sido base de conflitos muito grandes dentro do relacionamento é mais conjugal, complicado do que se pensa. Mas o que acontece? A gente sabe que existe um princípio quando a gente fala luz e trevas, é um sentido abrangente, mas no contexto espiritual, ele é fato, é isso mesmo. Gente, é isso mesmo. Sendo que isso eu não estou dizendo que bom, eu faria essa avaliação, como fiz essa avaliação,
né, a partir do momento em que eu me converti, né? Então, se eu não me relacionei, né, com ninguém, eu tive mais umas 3 namoradas ou 4 antes de eu me casar. Você não precisa falar não, isso. Depois, não, mas agora eu preciso. já foi, né? Mas antes, não, minha esposa sabe, sabe. Sim, tudo mas bem. a bem, partir né? do momento que eu Se me converti. Sim, mas a partir eu entendi. decidi o Namorar faz seguinte, bem. eu decidi não me associar a quem quer que seja que não confessasse a mesma fé que eu. Aí está a questão da fé, baseado no Deus que nós criamos, no Deus que nós servimos como luz Então que somos. pode ser de igreja diferente. Doutrina diferente. Aí é relativo. É relativo, porque a questão de doutrina diferente... O senhor não falou que não pode, tô falando que pode, né? Não. É isso que o senhor falou. Não, tô falando em relação... você perguntou sobre a doutrina? Porque o assunto bíblica? é esse, doutrina diferente, bíblica? Sim. Mas há também jugo desigual. Casamento entre cristãos de doutrinas diferentes com base no texto de Coríntios. Sim. Não é com base, mas tem gente que tem costume diferente, a irmã não raspa, o irmão quer que ela raspa, a irmã dança, o irmão não gosta que dança. Aí nós estamos falando de coisas que podem ser assim, coisas de comportamento, que pode não ser justiça, iniquidade, luz e trevas, Cristo, maligno, crente e incrédulo, que é o que o texto está falando. Por mínimo que seja. Não, peraí, pastor Márcio, deixa ela falar. Desculpa. Por mínimo que sejam essas diferenças, eu acredito que isso pode. Não, pode. Mas não criar, deve. não deve, mas pode Não é uma criar questão de... um mal-estar. Por exemplo, eu Não, espera um pouquinho, Vanessa. sou assembleana. Peraí, veja bem. Eu tô sendo hoje aqui muito duro com vocês 4. Vocês são meus amigos e são angels. Mas eu preciso ficar no texto bíblico. Então, deixa eu Sabe por concluir quê? meu pensamento. Porque é o seguinte, tem uma amiga minha, eu conheço uma pessoa, é o seguinte, é luz e trevas, justiça e iniquidade, Sim, Cristo mas maligno aí, ou olha crente só, ou incrédulo. você tá pegando Não, um deixa texto- a Vanessa. perdão. Vai lá, Vanessa. Ele quer que a Ela Vanessa tem a fale. palavra, pediu. Não. Deixa a Vanessa Você falar. Não, deixou não ela quero falar, não. Deixa eu falar. Na minha opinião, é julgo desigual, tá? E vocês, no meu caso, né? Acho que a gente tem que entrar em um comum acordo para ver um equilíbrio. Por isso que os consultórios terapêuticos estão lotados. Porque a pessoa casa, né? Uma assembleana, vou dar o meu caso, minha situação. E eu casei com um batista tradicional. Nós nos casamos e aí, assim, e aí, e agora? Qual o caminho a seguir? Onde nós vamos criar os nossos filhos? Chegamos antes do casamento, conversamos, assim, vamos então seguir na Assembleia. Ok, então vamos lá. E ficamos na mesma igreja. Porque eu acredito, já vi acontecer, fiz especialização em terapia de família, já trabalhei com casais, já vi muita situação acontecer, porque eu não vou mais na sua igreja, eu não vou na igreja A, na igreja B, porque lá na sua igreja tem assim, porque o pastor me olha torto, porque eu uso a roupa tal, então isso pode criar um conflito e ao mesmo tempo, acredito que aquela pessoa que hoje está ouvindo a gente, diz, poxa, mas eu casei com um não cristão. A palavra de Deus também diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, que o marido descrente é santificado pela esposa. E a esposa descrente é santificada pelo marido. Então acredito também que tem uma chance para você, querida. Né? Não é tudo uma coisa engessada. Apóstolo. Deixa eu colocar algo aqui, porque a gente está trazendo uma ideia para uma igreja, um contexto religioso e aplicando uma relação social. Se a gente parar do princípio que um batista não pode casar com um assembleano porque é julgo desigual, mas por que julgo desigual? Se dois têm a mesma, professam a fé em Jesus Cristo, são salvos pelo mesmo Deus. Eu acho que aí cabe o que ela falou aqui muito bem. Não, eu tô a questão falando da escolha. Conversa, Exatamente. do diálogo. É isso. Então, nós temos que administrar isso aí, o diálogo. Porque... Esse cuidado, que senão vira um negócio assim, tem que ser da mesma igreja. Sim. E não é da mesma denominação, hein? Exatamente. Da mesma igreja local. E mais, tem que sentar do mesmo lado da igreja. Você já imaginou? Eu acredito que nesse caso, por exemplo, tem algumas igrejas que têm pensamentos teológicos totalmente diferentes. Aí não vou largar, porque Sim. eu sei porque o meu sogro, ele pertence a uma igreja. Vanessinha, eu sei. É justiça, iniquidade, luz, trevas, Cristo, maligno, crente e incrédulo. Então, quando se torna uma questão comportamental, uma questão de decisão, uma escolha, você podia ter ido para a igreja dele. Sim. Olha, ou uma coisa. E tem gente que convive maravilhosamente bem por 500 anos, cada um na sua igreja. Isso não pode ser uma regra de sim, nem regra que não.
Mas aí você tem, eu não quero dar exemplos aqui de pessoas que são de religiões completamente diferentes. Não quero dar exemplo aqui, porque nós trabalhamos aqui com carinho, respeito, e Deus tem nos dado a bênção de ter essas pessoas ao nosso lado. Então, quando a gente vê o texto, para entender assim, olha, o que é isso de verdade? O ouvinte, por exemplo, fala aqui, rico e pobre. Rico e pobre. Tá certo? A gente pode dizer assim, ó, não dá certo, é muito complicado, isso é difícil, raramente funciona, tem muito golpe, mas isso é o jugo desigual da Bíblia? Tá certo? Aqui o ouvinte tá trazendo essa ideia pra gente avaliar, e é uma avaliação, porque a gente usa a mesma palavra para coisas diferentes, entendeu? Olha, a menina estudou muito, a menina fala inglês, francês, alemão, espanhol, e não sei o que lá, e o cara, olha, o português dele é ruinzinho. Aí, gente, como é que pode dar certo isso aí? Que pode dar certo, pode. Mas a lógica é dizer, difícil, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas esse é o princípio bíblico do jugo desigual? Então, eu acho que a questão, quando a gente fala sobre denominações, aqui a gente não vai citar nenhuma, né, eu particularmente, mas quando há, né, uma diferença doutrinária, na diferença doutrinária é um jugo desigual. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que me associar ou me ligar, ou que essa pessoa não faz parte do meu meio, do meu ambiente, ou eu do dela. Se essa diferença doutrinária não afeta a base do plano de salvação. Deixa eu perguntar para o senhor, essa diferença doutrinária quer dizer que uma é luz, outra é trevas? Não. Aí não. Que uma é justa, outra é iníqua? Também não quis dizer isso não, hein, gente? Que uma é cristã, outra é maligna? Não, de forma nenhuma. Que uma é crente, outra é incrédula? Então não é o jugo desigual da Bíblia. Eu digo assim, no sentido, vamos aqui, por exemplo, eu sou Armínio Wesleyano, né? E você é calvinista, né? Não é essa que nós temos diferenças doutrinárias acerca de alguns segmentos. Um fala em línguas. Agora, sendo que isso... Um dança. Isso aí é que é a diferença do jugo desigual? Aí não é jugo desigual. Então. Pronto, é isso que você quer... Não é jugo desigual, mas eu acredito que isso pode gerar conflito Vanessa, no casamento. Deixa o pastor Márcio falar. Até que enfim. Ô, Vanessa. Até que enfim. Pelo amor de Deus, Vanessa. Brincadeira. Só Vamos ouvir os que os nossos ouvintes têm a dizer. Só a Vanessa que fala aqui. Fala, pastorzão. Vamos lá. Agora eu acho que eu entendi aonde você quer chegar. Então vamos lá. Na verdade existe o jugo desigual de regra. Ou seja, trevas e luz. É jugo desigual. É uma regra. Incrédulo e justo, é uma regra. Agora, existe o comportamental. E aí, no comportamental, não é julgo desigual. Certo. É apenas divergência de posicionamento. Na divergência de posicionamento, pode haver harmonia. No julgo desigual bíblico, não há harmonia. Perfeito. Então, nós estamos aqui entendendo que a gente pode ter dificuldades comportamentais por questões doutrinárias, por questões de idade, questões econômicas, questões culturais, questões, quer dizer, pode haver, a pessoa tá lá, tá mesma idade, direitinho, mesmo dinheiro no banco, não sei o que, papapá, mas um foi criado do jeito, ele quer uma coisa, quer outra coisa, as coisas têm um conflito. Então, nesse caso, embora a gente utilize o termo jugo desigual, ele não é o jugo desigual do texto bíblico aqui. A gente usa a mesma expressão para coisas um pouquinho diferentes. Por isso, o foco na Bíblia, para a gente pegar o texto bíblico é esse aqui, então vamos fundo aqui, ou mais fundo possível, claro que não fomos fundo, mas o mais fundo possível para poder avaliar isso e trazer isso. Então, o cuidado que o nosso ouvinte aqui, que encaminhou o e-mail, tem que ter, é avaliar. Você é sócio de alguém, maravilha, é uma pessoa sensacional, como o apóstolo disse, pessoa sensacional, ele só suborna fiscais, ele corrompe vigilantes ou vigilância, seja ela de qual for, ele negócio de imposto de renda, ele só nega imposto de, mas fora isso, olha, é uma pessoa sensacional, aí é um jugo desigual, porque é justo e iníquo, não tem como andar. Essa pessoa fez uma opção pelas trevas. Nós queremos andar na luz. É uma pessoa que tem atitude, é uma pessoa que mente, é uma pessoa do maligno. E a Bíblia diz que não pode fazer aliança. Correto? Aí você tem aqui o norte, então, o norte que não é a pessoa. O norte como é que vai avaliar? Pastor, eu posso ser sócio de alguém? Espera um minutinho, lê aqui a Bíblia está dizendo, maligno, isso. Tem isso? Tem. Então, tá respondido.
A pessoa não precisa ficar preocupada com isso. É mais simples do que a gente pensa. E é que a gente complica. Pode levar isso também pra dentro de um relacionamento entre homem e mulher. Você vê que sem o cara dúvida. é 7-1, não quer nada com trabalho, não. Você vai continuar e vai levar isso para um casamento. E só fazendo uma observação aqui, eu citei o nome da minha denominação e da denominação que o meu esposo era, porque era o meu caso, tá? Amo os batistas, amo os assembleanos, os wesleyanos, de todas. Também. Todos. E nessa questão do casamento tem ainda o outro lado, né? Por exemplo, no casal, nenhum dos dois se casaram, nenhum dos dois eram cristãos, um se converte. Aí o que acontece? Se houver uma má interpretação dessa questão do jugo desigual, vai dizer assim, bom, então vou me separar. Isso pode Porque dar eu me converti, eu sou luz, Deus. ele é trevas, né? Mas a palavra de Deus nos dá em 1 Coríntios 7:14, diz o seguinte: aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Né? E ele diz aqui, aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Né? Ele faz, aquele concerto lá, né? Da igreja de Corinto, que certamente casos assim deviam ter, ao ponto dele lançar essa palavra. E muita gente usa disso. Pastor, olha, eu não me converti, mas ele não se converteu, então eu separar porque ele é trevas, eu sou luz. Eu quero agradecer o carinho dos nossos debatedores, tratando um assunto bíblico, a partir da perspectiva bíblica, no nosso debate 93 de hoje, minha gente. E amanhã nós vamos ter aqui o debate 93, você o candidato, acolheremos aqui amanhã o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Você pode encaminhar as suas perguntas hoje e amanhã por e-mail ou pelo nosso site radio93.com.br. Veja bem, pega isso aí, pega no site, entra lá, você vai ter a TV do site, você vai ver lá, você é o candidato, pega a foto do candidato, vai estar aqui amanhã e você pode encaminhar as perguntas pra gente, ou você faz isso por e-mail, diretamente por e-mail, debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Pode mandar a sua pergunta aqui pro nosso debate 93, especial você o convidado amanhã com o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Você pergunta, eu vocalizo e o nosso candidato vai responder aqui. Amanhã, Eduardo Paes. A semana passada nós recebemos Romário, na semana anterior Índio da Costa e no primeira semana o Tarcísio Mota. Temos ainda mais um candidato, o candidato Garotinho, que virá na semana que vem. Cada dia um candidato, cada semana um candidato, sempre os primeiros colocados nas pesquisas, conforme decisão conjunta com os assessores. Minha gente, amanhã, hein? Estamos juntos no Debate 93. Olha, a Islândia determinou que ninguém com menos de 21 anos poderá ser exposto a qualquer religião, seita ou culto. O parlamento do país aprovou a chamada Lei Nacional de Ensino Religioso Mínimo. Agora, nenhum pai ou responsável pode expor uma pessoa com idade inferior a 21 anos à religião, levando essa pessoa a ir para a igreja, templo ou mesquita. E nenhuma história religiosa, como por exemplo o dilúvio ou a Páscoa, podem ser contadas aos jovens. O entendimento é de que a religião é perigosa para a mente dos jovens que são, segundo eles, facilmente influenciados. Debatedores, microfones aqui abertos, é uma realidade da Islândia, o ouvinte acompanhou, menores de 21 anos não podem, isso aqui é uma luta, né? Isso aqui é uma batalha, de um grupo de mães contra a religião. A líder desse grupo, o filho dela se tornou um cristão, e especialmente da igreja de um famoso pastor americano chamado Joel Osteen. E ela é uma pessoa que entrou nessa briga, liderando esse grupo, que vem produzindo esses resultados na Islândia, e eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores. Isso é um alerta
Alerta para você e para mim que vamos votar aí, ó. Sabe por que o parlamento decidiu? Porque foram colocados lá por voto, por escolha. E aí não se toma cuidado sobre ideologia de gênero, não se toma cuidado sobre o temor de Deus, vai se colocando lá os candidatos e agora estão colhendo o fruto das próprias escolhas. Então você que vai ter a responsabilidade de votar, vê se o candidato é comprometido com a família, vê se ele é comprometido com ideologias que fogem da palavra de Deus, porque fica aí um alerta. Isso aqui já teve para virar Venezuela, Cuba, já teve para virar tudo que tem direito. E agora a Islândia vem com essa proposta, que não foi uma decisão, veja que não foi algo votado pela nação. O parlamento decidiu. E aí fica aí para nós um alerta. Quem é que nós vamos colocar no nosso governo estadual? Quem é que nós vamos colocar como deputado estadual, federal, senador? Quem é que nós vamos colocar como presidente? Porque a nação depois fica gemendo. Vamos orar, agora a igreja tem que orar, porque escolheu mal. Então fica um alerta para nós. Isso aí é um alerta, hein? Um alerta tremendo. Eu concordo, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos sendo bombardeados por isso. E aí, às vezes na Bíblia, a gente pensa assim, nós temos que orar, mas nós temos que agir. E nós, às vezes, também estamos nos vendendo. Verdade. E esse é o grande perigo. Nós estamos nos vendendo por bobagens e outra coisa, por uma ignorância. Porque nós não pesquisamos, esses dias eu não vou dizer aqui o nome do partido, mas eu fui numa igreja, o pastor virou para mim, rapaz, não é que eu tenho um candidato aqui de tal partido? E eu fui falar com ele, ele falou que já está cheio de pastor lá que está no mesmo partido. Quer dizer, aonde que esse povo está com a cabeça? As pessoas não estudam, não veem e depois sofrem as consequências. E sabe qual é o problema? É dizer o seguinte, mas isso é assim mesmo que Jesus está voltando, então tem que piorar mesmo. Isso é ignorância. Se nós estamos pregando um evangelho que melhora a vida, como é que nós estamos sendo defensores de uma política que piora a vida? E infelizmente, JR, o que acontece é que aqui no Brasil acontece isso sem lei. Porque eu muitas vezes converso, isso é triste, me entristece muito, meu coração fica de verdade entristecido. Eu converso e atendo muitos adolescentes que falam que os pais não querem que ele vá à igreja. Eu tenho um caso de um adolescente que ele apanhava para ir para a igreja, tomava tapa na cara, lia a Bíblia escondido no banheiro. Ele saía de casa às vezes, e quando voltava a mãe batia nele porque não queria que ele fosse à igreja. E isso é uma realidade também nossa, não assim, não é lei, oficializada, mas existe também. E é o oposto, né? Exatamente. Então é triste a gente ver uma situação dessa num país e a gente saber que aqui também acontece de maneira não oficializada, velada. Mas de maneira velada. Obrigada, pastor, era exatamente essa palavra que eu queria lembrar, de maneira velada, e acontece, mas acredito também que quando a gente está cheio de Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo, eu não acredito que isso aqui vai durar muito tempo, não. A igreja evangélica, ela precisa se levantar na sociedade, na política, em todas as áreas, para que a gente possa combater isso aqui. Pastor Hélio. Então, eu acho que essa decisão, ela é retrógrada. Se nós formos analisar, né, o impedimento, o Estado decidir, né, mesmo dentro da própria casa, da própria família, né, que o filho até os 21 anos, ele não pode ser de alguma forma conduzido ou doutrinado, né, na sua casa, seja do contexto religioso, que é o caso aqui, né? Eu acho isso um absurdo e muito retrógrado dentro do conceito global que a gente tem vivido e que às vezes nós somos condenados. Porque pensamos diferente, nós é que somos postos como retrógrados porque seguimos os princípios bíblicos. Ouvinte, é um episódio que está acontecendo na Islândia, é uma lei que entrou em vigor depois de 2 anos de uma campanha Mães contra a Religião. Elas entenderam que alguns elementos eram nocivos às crianças e adolescentes, por isso a decisão é que essas crianças não sejam expostas em lugar algum a uma questão religiosa. Então,
se isso não é perseguição religiosa, eu não sei o que é. Exatamente, é retrógrado isso. Porque perseguição religiosa não é Totalmente. o fato de você matar alguém. Isso aqui é uma forma de matar. Mas nós não estamos vivendo isso Certo. aqui também, Pois é. uma perseguição religiosa, Certo, mas quando querem introduzir dentro das nossas famílias ideias contrárias à palavra e querem... própria ideologia de gênero. Exatamente. O que o apóstolo disse é que exatamente são passos que estão sendo dados. Sim. Este aqui é um passo que serve de alerta, de reflexão para todos nós. Tem coisas erradas na religião? Óbvio que tem. É óbvio que tem. Ela cita vários exemplos, não vou repeti-los aqui. Mas identificar isso como uma coisa positiva, ou seja, tirar isso porque isso vai fazer bem, parece um trauma muito profundo. Eu, em geral, penso que uma pessoa que lidera alguma coisa assim, ou que tem esse tipo de luta, ela tem uma busca por Deus impressionante. Ela está fugindo de Deus mais do que ela pode, porque Deus tem um plano para a vida dela. Então, vai ser alvo das nossas orações. Eu espero em Deus que existam manifestações internacionais nessa linha, para que, embora as leis internas devam ser respeitadas, existe também a oportunidade de manifestação de opinião que deve ser desenvolvida por parte de todos nós. Vai ficar aqui a palavra de alerta para nossa reflexão e também para nossa oração aqui no nosso debate 93 de hoje. Apóstolo, obrigado, um abraço. Vamos orar aí pela nossa nação, né? Dia 7 de outubro está chegando, nós podemos mudar. Vanessa, obrigado. Obrigada, Deus abençoe a todos. Um abraço para todos os meus adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Reverendo Hélio, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, todos os nossos ouvintes, que Deus os abençoe. Pastor Márcio, obrigado, um abraço. Obrigado. Eu quero mandar um abraço para a família Sabatini e para o pastor Tiago Diniz, que está comigo aqui hoje. Que Deus abençoe a todos. Maravilha. Nós vamos agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida, pelos temas que nós conversamos hoje aqui no nosso debate 93. Quero lembrar você que amanhã, com a graça do Senhor, nós vamos ter aqui o nosso debate 93 especial. Você e o candidato, receberemos aqui o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Você pode encaminhar pra gente as perguntas, questionamentos, propostas, ideias aqui pelo nosso site radio93.com.br. Você procura ali a telinha da nossa TV no site ou também pelo nosso e-mail debate@radio93.com.br. Nós começamos, minha gente, no domingo uma campanha muito especial de oração, 21 dias de oração e jejum pelo Rio de Janeiro. E nós temos clamado ao Senhor pela misericórdia de Deus sobre a nossa terra, essa terra que nós todos amamos muito, respeitamos e queremos vê-la muito bem. Várias igrejas já abraçaram essa ideia. O nosso desafio aos nossos debatedores e a você, ouvinte, que entre conosco nesse propósito de oração e jejum, clamando ao Senhor na intimidade dele, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos dirija e que nos conduza. O apóstolo vai orar conosco agora. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pelos temas que conversamos, pelas crianças, jovens e adolescentes da Islândia, pela igreja da Islândia, para que ela não se omita, para que a igreja da Islândia não fique em silêncio e não deixe de lado uma responsabilidade tão grande. Nós somos irmãos e vamos estar juntos nessa luta também. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Diante de tudo que foi colocado aqui, Senhor, clamamos pela tua misericórdia para os enfermos, os encarcerados, para aqueles que estão hoje precisando do teu socorro, aqueles que estão num tempo de suicídio, que sejam libertos dessa malignidade. Oramos pela Islândia, Senhor, por essa proposta tão maligna, Senhor, tão arrepiante, e oramos pela nossa cidade, para que o Senhor venha mudar a história do Rio de Janeiro. Clamamos também, Senhor, por dia 7 de outubro, que o nosso povo saiba escolher homens e mulheres que temam ao Senhor, porque feliz é a nação que teme ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Começa